Então, começando com o primeiro conceito, né, o conceito mais fundamental da música é o conceito da nota, tá? E o que é a nota? A nota é composta por quatro grandes características. Pela própria frequência, né, quando a gente está falando de música, né, no final das contas, qualquer som, ele é, no fundo, uma vibração que é propagada pelo ar e a gente, né, o nosso ouvido recepta e a gente interpreta isso como um som, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, que eu estou tocando aqui uma nota Lá, nesse caso é um Lá, né, na guitarra, ele tá reverberando essa oscilação no ar até meu ouvido numa frequência específica. Nesse caso lá ele está em 110 Hz, esse daqui, tá? E isso a gente convencionou, e música tem muito de convenção, porque é uma teoria, né, uma ciência humana, é o que a gente foi se desenvolvendo e gostando no tempo, né? Tanto que tudo que eu vou falar aqui tem a ver com a música ocidental, porque a música, por exemplo, oriental, de outras regiões do mundo, ela tem notas diferentes, ela tem características diferentes, escalas diferentes, porque as pessoas foram treinadas a gostar daquele tipo de som que é diferente eventualmente do que a gente está acostumado aqui, tá? Então, voltando para a nota, a primeira grande característica é a frequência, e a frequência, né, a gente inclusive o que a gente entende de uma nota grave, nesse caso eu estou tocando um Lá grave aqui, de uma nota mais aguda. Nesse caso aqui, inclusive, eu estou tocando dois Lás, tá? Por quê? Porque eles estão em frequências que são múltiplas um do outro, né? Nesse caso aqui é uma frequência de 110 Hz, aqui 220 Hz. E o nosso ouvido, quando a gente está usando a mesma frequência, de forma assim múltipla, né? Então aqui 110 Hz, 220 Hz. Se a gente fosse para um lá mais agudo, a gente estaria falando, por exemplo, em 440 Hz, são múltiplos, né? Nosso ouvido entende tudo como Lá. Obviamente ele separa, né, o que é agudo do que é grave, mas ele, assim, na essência, ele entende como a mesma nota, tá? Então aqui, né, voltando, um Lá está numa frequência específica. Outra característica muito importante quando a gente está falando de nota, que é a parte da música, é, na verdade, a duração da nota, né? Então, aqui eu posso estar tocando um Lá que dura bem mais do que um Lá curto, vamos dizer assim. Isso é super importante, porque parte, né, de uma das características que a gente mais sente da música, né, o som, que é o ritmo tem a ver com duração das notas, né? Legal. Além disso, tem também um aspecto da nota que é a intensidade que você toca. Você pode estar tocando o mesmo Lá, de novo, com a mesma duração, só que eu posso estar tocando em intensidade diferente. Né? Então a intensidade que você toca também é fundamental. E isso tem muito a ver com a pulsação da música, que é o aspecto do ritmo, tá? E por último, o timbre da nota também faz diferença, né? Nesse caso, o timbre tem a ver com as características do instrumento, dos efeitos que você está utilizando. Então aqui eu estou usando um Lá com algum chorus, né? Mas eu poderia, por exemplo, trocar e usar o mesmo Lá distorcido. Ou poderia usar o mesmo Lá no piano. Vai sair o mesmo Lá do ponto de vista de nota, a mesma frequência, mas o timbre é diferente, né? O que você ouve tem características diferentes. Isso eu não vou entrar no detalhe, mas tem a ver, na verdade, né, com os harmônicos, né, com as outras frequências menores que estão compondo uma nota. Mas a nota normalmente está referenciada à frequência principal, nesse caso Lá, nesse caso desse Lá aqui é um 110 Hz, tá? Então, a partir do momento que a gente tem o conceito da nota individual bem claro, daí deriva, né, todo o que a gente fala normalmente das 7 notas ou das 12 notas que a gente tem na música ocidental. Por quê? Por que 12 notas? Porque a gente convencionou que para o ouvido sentir que você está numa frequência diferente dentro do ambiente da música, você tem que andar meio tom entre notas, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente está num Lá, se eu andar meio tom, eu vou para um Lá sustenido, e dá para sentir que o som é diferente. Se eu andar mais meio tom, eu vou para o Si. Se eu andar mais meio tom, eu vou para o Dó, certo? Então dá para sentir
são notas diferentes. A unidade mínima que a gente usa na música ocidental é o meio tom, tanto que a guitarra é toda dividida em meio tons, o piano também é estruturado em meio tons e tons, então é assim a unidade básica que a gente correlaciona da teoria com o instrumento. E as 12 notas fundamentais que a gente tem, que é, vamos dizer assim, é o elemento básico para a gente compor qualquer música e depois toda a teoria é formada, são as 12 notas, né, cada uma dividida no meio tom, que é o Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá sustenido, Si, Dó. Tá? Então aqui a gente tem as 12 notas. E aí, um ponto importante, né? Quando a gente sai, por exemplo, do Lá de 110 Hz e vai para o Lá de 220, de novo, são os dois Lás, esse intervalo que no fundo compreende né, você chegar na mesma nota é o que a gente chama de oitava, tá? Além disso, mas para não começar com todas as 12 notas, que é complicado, tem todos os sustenidos, bemóis, a gente normalmente começa a aprender música pelas 7 notas básicas, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então essas são as 7 notas básicas e ela, vamos dizer assim, dá para fazer infinito de música. Tem muita gente que nem usa, assim, passa uma vida só compondo com essas notas básicas, então dá para fazer bastante coisa, tá? Além da gente conhecer, né, as 12 notas, as 7 notas básicas, é importante, essas notas básicas que são chamadas de 7 notas naturais, também saber como elas são representadas. Então, uma forma de representar para se comunicar com outras pessoas pode ser via letras do alfabeto, né? Então, o Dó é representado pela letra C, o Ré pela letra D, o Mi pelo E, o Fá pelo F, o Sol pelo G, o Lá pelo A, o Si pela nota B, tá? Então, toda vez que você vê C, D, E, isso daí tem que associar facilmente com as notas musicais, tá? E, obviamente, a forma mais completa de representação é na partitura, porque na partitura você consegue, através, né, da linguagem da partitura, que eu não vou entrar aqui nesse momento, mas representar tanto, né, a frequência e quão grave e aguda é uma nota, como a duração da nota, como também a intensidade, que é o ritmo, tá? A partitura é bem mais completa, obviamente, do que você só usar as letras do alfabeto, mas com as letras, com as cifras, já dá para se virar bastante, tá? A partir do conceito da nota bem claro, daí o próximo conceito muito importante são os intervalos, que é quando você começa a medir, né, e usar as distâncias entre as notas, tá? Então, como eu disse, né, a unidade básica de intervalo é meio tom, mas quando você começa a comparar a distância entre as notas, você começa a ter realmente os diversos intervalos que normalmente compõem uma escala que você utiliza para compor as músicas, tá? Então, voltando aqui para o meu exemplo do Dó, tá? Então, se a gente considera o Dó aqui como uma principal referência, nossa nota principal, estou usando aqui o Dó como convenção, se a gente for para o Ré, a gente está aqui falando de um intervalo de um tom inteiro, certo? Se a gente sair do Dó e for para o Mi, que a gente está falando de, né, uma distância maior. Estamos falando aqui que tem 2 tons de diferença, tá? E cada distância dessa são os intervalos que a gente dá nomes específicos em referência à sua nota principal. Então aqui, a distância do Dó, um tom inteiro para o Ré, a gente chama de um intervalo de segunda maior, tá? Se fosse um intervalo de meio tom só, que seria do Dó para o Dó sustenido, a gente chama aqui de uma segunda menor, tá? Então, de novo, convenção, essa distância do Dó para o Dó sustenido aqui, que é meio tom, usando o Dó como principal referência, a gente tem um intervalo de segunda menor. Se for para o Ré, segunda maior. Se for para o Mi, terça maior. Intervalo de terça maior, tá? E assim, começando dos intervalos mais básicos, né, voltando, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então a gente tem do Dó para o Ré uma segunda maior, do Dó para o Mi uma terça maior, do Dó para o Fá um intervalo que se chamado de quarta justa, tá? E de novo, tudo tem a ver com a distância, tá? E aí é decoreba, quantos tons, semitons tem, vai dar o intervalo que você está se referenciando.
Do Dó para o Sol você tem um intervalo de quinta justa, do Dó para o Lá você tem um intervalo de sexta maior, do Dó para o Si um intervalo de sétima maior até voltar para o Dó, tá? Por que é fundamental falar de intervalo? Porque daqui para frente todas as estruturas de escala, de acorde, etc., vão estar sempre correlacionando com algum tipo de intervalo característico, tá? Então é muito importante ter o conceito de intervalo bem claro. E ele já começa a ser útil para compor. Então, por exemplo, né, de novo, eu estou aqui só usando as notas básicas aqui, fundamentais, tá? Então, mas sabendo dos intervalos, eu já começo a poder ter a possibilidade de criar algum sonzinho legal, né? Então, por exemplo, eu vou fazer bem simples aqui, mas usando o Dó como referência, eu vou combinar alguns dos intervalos, tá? Então eu vou usar o Dó e a terça maior, o Dó e a quinta justa, o Dó e a quarta justa, tá? Então assim, só usei os intervalos que a gente comentou aqui e putz, já começa a sair uma música, vamos dizer, tá? Então é fundamental saber os intervalos e também não só tocar eles de forma separada, né? E aí tem muito a ver com o conceito da melodia, que a gente vai falar pra frente, não nesse vídeo, mas também de forma conjunta, né? Então aqui, né, mesma coisa, estou tocando o Dó com a terça maior, que é o Mi, de forma conjunta. Ou estou tocando aqui o Dó com a quinta maior, de forma conjunta. E aqui começa a nascer um pouco do conceito do acorde, né? O acorde é quando você toca três notas com certos intervalos característicos juntos, tá?